atividades. No dia de ontem, nós tivemos mais uma atividade relacionada à Semana Farroupilha aqui em Tupanciretã, aliás, na noite de ontem, melhor dizendo, né? No dia 16, mas na noite do dia 16, uma sessão solene em Farroupilha, ou a sessão solene tradicionalista, no CTG Tapera Velha. Promovido pela Câmara de Vereadores, a sessão homenageou o patrono do município, né, dos festejos, né, o Antônio Oliveira, e principalmente o casal, né, o Carlos Alberto Roberto Machado da Luz e a Suzinara Torres da Luz. Esses são os homenageados oficiais. Houve também um reconhecimento por parte da Câmara ao patrono, então houve 2 momentos, né, de homenagens, né. O casal Carlos Alberto Roberto Machado da Luz e a Suzinara Torres da Luz foram homenageados por todos os vereadores. A abertura oficial coube a Carlos Augusto Bruno de Souza, o presidente da casa, naturalmente, que numa rápida fala abriu os trabalhos da sessão solene tradicionalista, e em seguida o protocolo, que estava a cargo do Dr. Giovanni Patias, chamou os vereadores, abriu o microfone para os vereadores se manifestarem aos lá presentes, e também a audiência da Tupã, que estava transmitindo ao vivo aquele momento. E o primeiro vereador a se manifestar foi o vereador José Benezer Cancian, o Chico Cancian. A Semana Farroupilha é um tempo de memória, de orgulho e de celebração. É quando renovamos nosso compromisso com as tradições, com a história e com os valores que moldaram a identidade do povo gaúcho. Hoje, ao homenagearmos o casal Carlos Alberto e Suzinara, estamos também reconhecendo todos os homens e mulheres que, ao longo de suas vidas, dedicam tempo, coração e esforço para manter viva a chama do tradicionalismo. O casal simboliza o que há de mais bonito nesta caminhada: o amor pela família, a liderança exercida com humildade e a disposição de servir as entidades e a comunidade. Mas esta homenagem vai além de 2 nomes. Ela alcança cada patrão e patroa, cada jovem que dança uma invernada, cada peão que aprende os primeiros passos de uma chula, cada gaúcho e cada prenda que, com orgulho, carregam a chama crioula em suas mãos. A trajetória de Carlos Alberto e Suzinara é uma inspiração, mas também um reflexo de força coletiva que sustenta nossas entidades tradicionalistas. É um chamado para que sigamos unidos, preservando a cultura, respeitando nossas raízes e transmitindo às novas gerações o valor da liberdade, da coragem e da identidade gaúcha. Que esta Semana Farroupilha nos lembre de que toda tradição não é apenas passado, é presente, é futuro, é continuidade, é pertencimento. E que possamos juntos seguir cultivando esta herança que nos enche de orgulho. Enquanto houver um gaúcho erguendo sua bandeira e passando adiante o legado dos antepassados, a tradição jamais morrerá. Esta é uma homenagem dos vereadores Chico Cancian, Vinícius Nájera, Luiz Valmor, Eduardo Almeida e Benhur Terra. Muito obrigado a todos. Esta é a manifestação do Chico Cancian, que falou em nome de seus colegas também, fazendo essa homenagem aí ao casal que foi homenageado, né? O Carlos Alberto Roberto Machado da Luz e a Suzinara Torres da Luz. Na sequência, o protocolo disponibilizou espaço para o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Claudimiro Cordeiro Santos, que assim se manifestou. E dizer que uma sessão solene é importante, onde o Poder Legislativo, na Semana Farroupilha, pode prestar sua homenagem a entidades
que prestam serviço para a nossa comunidade, que resgatam a história da Semana Farroupilha, onde o jovem tem que saber o quanto os guerreiros antepassados lutaram numa história ferrenha e que deixaram aí bons exemplos de luta para a soberania do nosso Estado, quando lutavam muito por justiça tributária, que pudesse aí valorizar seus produtos, que pudesse naquela época ainda dizer que o povo tem que lutar por seus direitos contra o império, que era uma colônia onde dominava e escravizava um povo. Isso nos dias de hoje, elas são tão vivas, que é importante que reflitamos. A Semana Farroupilha é um momento que tem que manter viva, porque quando se perde uma história, se perde a vida. E nos dias de hoje, aonde nós temos que manter a soberania, temos que manter a democracia forte e não para poder virar uma colônia muitas vezes. Rio Grande do Sul é um exemplo para o Brasil, que lutou e luta. Não é só a festividade, não é só a cultura, mas sim é um resgate de história para mostrar para o nosso jovem que precisamos defender. E isso, quero dizer aqui ao patrão desta casa, dizer os que fazem parte de cultua este momento da Semana Farroupilha, tem o nosso respeito e o respeito de cada colega vereador desta casa, com certeza, e do Poder Legislativo. Porque isso é importante. Porque muitos tombaram na luta, mas muitos mostraram o quanto foi justa esta luta para os dias de hoje. Dizer aos homenageados Carlos e Suzane, embora não tenhamos muitas relações, porque não cultuo cotidianamente o tradicionalismo, mas posso observar o quanto vocês são importantes para o Taquarimbó e também aqui para o Tapera Velha e para um todo da nossa sociedade. O exemplo da garra, a luta, a determinação e tirar um momento de suas vidas ao coletivo, ao resgate, ao conjunto da sociedade. Isso é muito importante. Dizer que as entidades no conjunto, no dia 20, nós podemos ali observar o quanto cada um faz sua parte. E é importante que nós, do Poder Legislativo, representantes, podemos aplaudir, participar e manter a garra de um Poder Legislativo com força e garra e determinação para que possa, assim, ser um Poder Legislativo, ser um Poder Executivo, ter os seus representantes para apoiar no momento que mais precisa. Eu que moro no interior, eu sei que muitas vezes as nossas comunidades do interior têm dificuldade de se manter de pé. Quantas comunidades? Nós éramos mais de 30 comunidades, hoje tem menos disso. E isso precisa ter o apoio coletivamente. Muito mais forte era o enraizamento das comunidades do interior. E as comunidades da cidade precisam se fortalecer do interior, e as entidades como esta casa e outras entidades, neste momento da Semana Farroupilha, é exemplos de poder se manter viva. Finalizo aqui dizer, nesse momento solene, que liberdade, igualdade e humanidade, elas têm frases que são cravadas na luta cotidiana de um povo que derramou sangue. E para isso, viva a democracia, viva a luta dos farrapos, viva esta casa, Evaldo, que tem prestado um serviço de resgate histórico para o nosso jovem aqui de Tupã-Seretã. Um grande abraço a todos. Esse é o vereador Claudimir Cordeiro Santos, vereador do Partido dos Trabalhadores, que assim se manifestou na sessão solene em homenagem ao tradicionalismo realizada ontem à noite lá no CTG Tapera Velha por parte da Câmara de Vereadores de Tupã-Seretã. Na sequência, se manifestou o vereador José Nocrécio, o doutor Toquinho, que utilizou-se da palavra e assim se manifestou aos lá presentes e à audiência da Tupã. Pelo protocolo, essa noite é uma noite de festa, de homenagem a um casal tradicionalista.
quero prestar minha simples homenagem, depois das belas palavras do vereador Chico, do nosso vereador Cláudio Miro. Quero pedir permissão para o Carlos e a sua esposa para dizer algumas palavras. Vocês são o orgulho da tradição nossa. É um exemplo de tradicionalismo, de respeito, de dignidade, de pai de família, que honra a tradição, né? Por onde passa, como foi mencionado, o senhor foi patrão dessa nobre instituição, CTG Tapera Velha, e da entidade Taquarimbó. E para finalizar, o senhor é orgulho nossa, e também me permita, aqui também, a professora Hebe, o seu Simão, e o meu amigo João Dobre também, vocês são exemplo de tradicionalismo. Os jovens de hoje e do futuro têm que se espelhar em vocês, pela sentir o que vocês foram, que são para o tradicionalismo nosso, de Tupanciretã e da região. Parabéns, que Deus abençoe, muito obrigado. Este é o vereador José Nocrescio, o doutor Toquinho, né, que também se manifestou lá na sessão solene tradicionalista. Na sequência, o vereador Pedro Salles utilizou o microfone, lembrando também a história das famílias que fazem parte desse tradicionalismo. Pelo protocolo, e quero dizer nesta noite de sessão solene em que se homenageia o casal, quero dizer ao seu Carlos e à professora Suzy de que hoje vocês aqui representam não somente o trabalho realizado naquele período, mas sim naquele 17 de maio de 1954, quando o seu Léo Mardini, o Benito Dias e mais o outro cidadão fundavam o CTG Tapera Velha, e teve como primeiro patrão o seu Felipe Foliato. É desta forma que na sua gestão foi feito um trabalho magnífico junto à patroa. E eu tenho orgulho em que a minha filha foi a primeira prenda do CTG Tapera Velha na gestão de vocês. E quando eu vejo falar na história do Rio Grande do Sul, eu tenho orgulho desta história, porque a história do Rio Grande do Sul é uma história única na humanidade. O povo do Rio Grande do Sul, professora Fátima e professora Hebe, foram uma miscigenação única. É um povo que não desiste e é um povo que tem cultura, tradicionalismo, esperança de dias melhores sempre. Porém, no rosto aqui de cada um de vocês, representado nesse casal que hoje é homenageado, presidente, nós vimos que temos no nosso hino do Rio Grande: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, e que berço nato de gaúcho, onde eu nasci também, está Tupanciretã, professora Hebe e seu Simão, seu João e a professora Fátima. É vocês e cada um de nós que constrói o tradicionalismo. E vocês, o casal homenageado, poderia aqui ficar falando muito tempo, mas simplesmente o fato de vocês estarem aqui sendo homenageado é porque foi um casal que fez e continua fazendo pelo nosso município. Também gostaria de fazer uma menção ao patrono dos festejos Farroupilha, o Antônio Oliveira. Também um homem que leva o nome de Tupanciretã com muito orgulho, pela tua simplicidade e pelo teu trabalho, Antônio, repentista do Estado e reconhecido nacionalmente. Isto faz uma bela homenagem à Secretaria e ao município que escolheu o Antônio como patrão do CTG Tapera Velha, e a Câmara de homenagear esse casal aí, que é nota 10. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Este é o vereador Pedro Salles, né, que se manifestou aos lá presentes e também à audiência da Tupã. Assim, todos os vereadores se manifestaram. O Chico Cancian falou por mais 4 colegas, mas os demais vereadores também se manifestaram e fizeram a devida homenagem ao casal homenageado, né? O Carlos Alberto Roberto Machado da Luz e a Suzinara Torres da Luz, né, que foram homenageados. Após essa manifestação dos vereadores, houve a entrega de mimos, uma placa de reconhecimento também entregue pelo presidente da casa ao casal. E, na sequência, foi disponibilizado o microfone para o casal se manifestar. O primeiro a se manifestar foi o Carlos, que assim falou durante a cerimônia.
Boa noite. Quero expressar o meu agradecimento pela homenagem concedida pelo Poder Legislativo de Tupanciretã, a convite do excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, senhor Carlos Augusto Brum de Souza. O momento hoje é de orgulho e gratidão por ter tido a oportunidade de colaborar com o tradicionalismo como patrão da entidade nativista Taquarimbó e do CTG Tapera Velha, sempre primando pela lisura, dignidade e aos princípios de cidadania e que enobrece os ideais farroupilhas. Meu muito obrigado. Muito obrigado. Foi o que o Carlos Roberto Machado da Luz, né, se manifestou aos lá presentes e a você que está na audiência da Tupã. Na sequência, a esposa do Carlos, a Suzinara Torres da Luz, também homenageada, né, o casal, ambos homenageados. A Suzinara também agradeceu aos lá presentes e à audiência da Tupã. Boa noite. É com imensa honra e emoção que agradeço a homenagem concedida pelo Poder Legislativo Municipal de Tupanciretã, a convite do excelentíssimo senhor Carlos Augusto Brum de Souza, presidente dessa Casa Legislativa. Tivemos, sim, a oportunidade de representar duas patronagens que estiveram sob nossa responsabilidade, e aqui destacamos a grandeza de homens e mulheres, abnegados parceiros nesta jornada de desafios, conquistas e muitas carregadas de esperança por um Rio Grande melhor. Nunca estivemos sozinhos. Juntos reunimos forças, semeamos bem, querer, arraigados na fé, na conduta do bem, como exemplo às gerações. E nesta transmissão de legado histórico, implantado nos pilares do lema da bandeira rio-grandense: liberdade, igualdade, humanidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Nunca deixamos de acreditar que junto plantamos sementes, fomos luzeiros de nossas tradições que não se apagam jamais. E no final das lidas que fazemos os dias, povoando sonhos que fazem bem à vida e acalentam a alma. A todos que estiveram conosco nessa caminhada, nosso carinho e nosso reconhecimento. A todos, muito obrigado. Bem, essa é a manifestação da professora Suzinara, né? O Carlos falou antes dela, agradecendo então as manifestações. Nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente já retorna aí, porque depois disso também houve, essa seria a cerimônia, digamos assim, prevista no protocolo da sessão solene tradicionalista. Mas, além disso, também houve uma homenagem ao patrono da casa, ao Antônio Oliveira, e a gente também acompanhou isso. Vamos a um rápido intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades aqui na Manhã na Sua Tupã, no